Você está vendo o sol ou a lua? Seja muito bem-vindo, empreendedores, ao MegaCast da Megamate. Esse canal foi criado pensando em levar a você conteúdos de qualidade, relevantes para o seu negócio, e num formato inovador. Assim como os programas de rádio, o podcast é extremamente versátil e foi criado para que você possa se informar no momento em que você tiver um tempinho para agregar conhecimento no seu dia a dia, seja o caminho do trabalho ou na academia. Hoje o nosso episódio é para falar sobre consultoria de negócios. E essa pessoa que vai dividir com a gente essa experiência, essa vivência, é o Felipe Santana, conhecido aí por toda a rede como Filipão. Felipe, seja bem-vindo, um prazer enorme, cara, conversar com você nesse episódio, o primeiro que a gente vai falar sobre consultoria de negócios no MegaCast. Olha, Júlio, obrigado pelo convite. É uma honra estar participando desse programa. Ainda mais eu que fui uma pessoa contratada por você há 17 anos atrás. Então, de verdade, você sabe imensamente que é a honra de estar participando desse MegaCast. E vamos lá. Espero que tenham muitos programas por vir ainda depois dessa minha participação. Legal, Felipe. Vamos começar então pelo início? Conta aí pra gente como é que foi esse seu início de carreira na Megamate, desde a sua contratação, a qual eu tive a honra de te entrevistar, até a posição que você ocupa hoje como consultor de negócios. Olha, Júlio, eu vou tentar resumir essa história em algumas palavras, mas como você bem sabe, lá se vão 17 anos, né? Não parece não, eu tô um menino ainda, mas... Então, essa história se deu início lá no ano de 2002. Na verdade, a minha irmã já fazia parte da empresa e foi através dela que surgiu a oportunidade de participar de uma entrevista de emprego com você, no qual eu fui selecionado e iniciei meu processo de treinamento na unidade Miguel Couto, coincidentemente onde algumas outras pessoas como o Emerson, você, enfim, também tiveram início de trajetória. Lá fiz um processo de treinamento onde eu fui encaminhado para uma unidade em Niterói, no Ingá, onde nessa unidade eu permaneci durante 8 anos e nesses 8 anos eu tive aquela vivência de jovem aprendiz, suco, forno, caixa, balcão, subgerente e depois disso tudo, finalmente eu consegui vir para o time da consultoria, que é onde eu tô hoje e muito satisfeito por estar nessa função. Ô Filipão, mas em que ano que se deu essa ascensão para consultoria de negócios? Então, Júlia, essa ascensão se deu no ano de 2009. Foi um ano onde eu decidi dar uma mudança de vida, tanto pessoal quanto profissional. Foi quando eu fiz o Enem e eu ganhei uma bolsa numa faculdade e eu decidi me formar em administração. E aí eu até cogitei a possibilidade de sair da empresa nesse ano. E aí o Emerson me fez um convite para participar do time da consultoria. Eu me senti muito honrado em encarar esse novo desafio, sair da minha zona de conforto. Então foi no ano de 2009 que iniciou esse pontapé inicial aí na consultoria e no ano de 2010 aí sim eu ingressei para o time. Legal, então são 9 anos já atuando como consultor de campo. E durante essa trajetória, a história da Megamate faz parte dos seus sonhos, né? Acredito que mais sonhos do que pesadelos, e desde o seu início, muitas mudanças ocorreram. Quais foram as que impactaram e favoreceram o negócio Megamate na sua visão? Júlio, não tenha dúvida que muitas mudanças ocorreram extremamente positivas que impactaram o negócio Megamate. Das que eu trago dentro de mim como maior impacto foi a manualização de processos, inovação tecnológica que ocorreram nesse período. Então isso eu trago muito forte dentro de mim, onde eu tirava a colherzinha de pão de queijo na colherzinha de sorvete, e hoje é todo um processo extremamente industrializado. A gente tem um parceiro muito forte que é a Forno de Minas, onde eu já visitei as instalações da fábrica, extremamente um processo higiênico, industrializado. Então a Megamate evoluiu internamente, estruturalmente, e essa mudança ela é muito latente hoje em dia. Você falando da colherzinha do pão de queijo, é importante o
quanto precisa ser registrada essas evoluções, né, na nossa parte operacional. Lembrar que a nossa operação logística, antes ela era bem conturbada, ainda antes de uma época do franchising, né, antes da nossa era do franchising, e hoje a gente tem um acesso e uma roteirização bem organizada. Então essas evoluções elas geram impacto para o nosso plano de negócio, não é, Felipe? Exatamente, Júlio, eu não tenho dúvida nenhuma com relação a essa sua afirmação. Acho que os processos evoluíram ao longo dos anos, acho que o processo logístico é onde mais se destaca no meio do franchise, da nossa operação em si. A gente teve um amadurecimento muito grande com relação a isso, passando por algumas empresas e aprendendo com o mercado. Acho que hoje em dia a gente pode entregar uma segurança muito firme para o nosso franqueado, que a gente está no caminho certo e a gente vem evoluindo cada vez mais e acertando com os nossos parceiros. Uma consultoria de negócio no segmento de franchising precisa, antes de mais nada, ser assertiva no plano de ação que vai apresentar para determinada operação e determinado franqueado. Na tua visão, Felipe, quais são os princípios de um consultor que oferece soluções eficazes para esse negócio franqueado? Olha, Júlio, na minha visão, esse consultor, acima de tudo, ele tem que estar linkado com o sistema de franquia, ele tem que saber que o franchise é a transferência de know-how, acima de tudo, conhecer o mercado que ele está inserido e o mercado que envolve a comunidade daquela loja. Quando a gente vai apresentar um plano de negócio para um franqueado, não basta conhecer apenas a operação Megamart. Tem que estar antenado com a concorrência, tem que estar vivendo esse negócio no dia a dia, tem que estar se informando, tem que estar se estudando e, acima de tudo, passar para o franqueado a coisa de forma clara, objetiva, sem deixar ruído na comunicação. Acho que esse é o papel do consultor. Você acredita que um dos princípios pode ser o conhecimento do consultor com a operação que faz parte da carteira dele? Você acha que esse azeitamento pode provocar uma diferença no resultado da operação? Júlio, não tenho dúvida, Júlio, que conhecer cada operação de forma individual faz total representatividade para o sucesso daquela unidade. Hoje eu cuido de uma carteira no centro de Rio de Janeiro, onde a gente tem unidades com particularidades. E nem sempre a mesma pílula que é usada por uma loja serve para aquela outra unidade. Então, conhecer profundamente cada operação, cada franqueado, até a característica psicológica do franqueado é super importante no desenvolvimento de cada plano de ação que é adotado. Bacana, Felipe. Eu queria aprofundar um pouquinho sobre isso, porque o relacionamento faz parte do nosso dia a dia. O que o consultor Felipe tem feito para ter essa proximidade e conhecer cada uma das unidades de forma profunda para oferecer um caminho mais seguro, como você mesmo colocou, levando em consideração a particularidade da carteira? Olha, Júlio, hoje em dia eu costumo brincar até com meus familiares que eu sou uma pessoa que eu nasci pro relacionamento. Ao longo dos anos eu me descobri realmente, sei que lidar com pessoas é extremamente difícil, porém você conhecer e até, entre aspas, brincar com a particularidade do time de futebol da pessoa é saudável. Então, saber até onde a gente pode ir com cada pessoa é super importante e trabalhar com o desenvolvimento, tanto nosso pessoal quanto do franqueado, faz total diferença no dia a dia para esse relacionamento, que tem que ser conduzido numa linha bem tênue, sabendo que a gente está numa relação de franqueado e franqueador, numa relação de negócio. Mas, porém, essa relação de negócio ela não precisa estar a todo momento com contrato sobre a mesa, exigindo. Por isso que manter um bom relacionamento é fundamental para ambas as partes. Legal, um relacionamento próximo, verdadeiro e que, apesar de terem papéis diferentes, o objetivo é em comum. E o relacionamento é algo que a franqueadora busca fortalecer em todos os seus canais de comunicação e de contato com o nosso franqueado. Inclusive, faz parte dos nossos treinamentos internos capacitar o nosso profissional em aprimorar a forma que ele vai conduzir uma reunião, que ele vai conduzir essa proximidade com o franqueado. E quais os grandes desafios de ter um negócio promissor com as orientações dadas pela consultoria de negócio? Tem diferença, Felipe? Júlio, total diferença. Eu acho que a própria transferência de know-how, a maturidade que a franqueadora traz para o franqueado, você já tem um modelo de negócio previamente testado. Essa consultoria nossa, estruturada no dia a dia, ela é fundamental para o franqueado. O franqueado tem uma pessoa com experiência, que já vivenciou o negócio acima de tudo. No meu caso, eu fui anos gerente de loja, então
Então, a gente passa uma confiança, uma assertividade para o franqueado. Então, toda a nossa consultoria é uma consultoria especializada. São profissionais que têm um nível de formação ou uma vivência no negócio, no dia a dia. Então, isso traz muita segurança e assertividade lá na hora de indicar na ponta qual ação deve ser adotada, qual processo de fermentação ou mesmo o fluxo de caixa daquele franqueado, a maneira que ele vai conduzir cada ponto da sua operação. Ô Felipe, e ainda falando de operação, lógico, a gente hoje quer focar muito em consultoria de negócio. Você acredita que o sucesso de operações tem a ver com a conduta de determinado franqueado operador, franqueado que atua em gestão? Você acredita que isso faz a diferença? Sim, Júlio. Acredito muito que isso faz a diferença. Eu tenho franqueados com perfis distintos, uns franqueados mais voltados para a parte de gestão, uns mais para a parte de operação, mas uma coisa eu tenho certeza, o franqueado que não cuida do seu negócio, esse negócio tende a ter um resultado ruim ou mesmo não dar certo. Então, o franqueado à frente do seu negócio, gerindo, é fundamental. A gente volta lá àquela história do português que ficava à frente do balcão. O franqueado ele tem que ter um tino comercial, ele tem que ser comerciante, se apegar à parte de planilhas e demais relatórios é importante? É de total importância para o negócio. Porém, vivenciar o negócio no balcão, no ponto de venda, é fundamental. E a gente sabe que o sucesso a ser alcançado, ele não está numa fórmula e muito menos numa cartilha. Acredito que é muito difícil você manualizar o sucesso. E com a experiência que você adquiriu de varejo e do negócio Megamart, quais são os caminhos que uma franqueadora deve adotar? Júlio, no meu entendimento, o caminho que a franqueadora deve adotar é o que a Megamart vem fazendo, que é trabalhar com processos. A gente vem trabalhando com etapas, desde a implantação de uma loja, aliás, desde a escolha de um ponto criterioso, onde a gente tem um time que cuida só disso. Então, tudo isso faz a coisa dar resultado no final. E o franqueado, como ele pode se aproximar desse tão sonhado topo e permanecer lá em cima com lucratividade, com felicidade e com realização? Para o franqueado ele atingir todo o resultado que ele sonha, quando ele faz o investimento, quando ele pega lá um capital, investe, espera ter uma determinada rentabilidade, ele deve seguir basicamente os processos que a franqueadora orienta ele lá no início. Quando vem na parte de atendimento, limpeza, qualidade do produto, ou mesmo na parte administrativa, quando ele segue os processos do franqueador, já é uma garantia enorme de sucesso. E isso a gente trabalha através de alguns nossos relatórios, como o RVF, que é o relatório de visita à franquia, no qual ele norteia muito o franqueado no caminho que ele deve seguir. Isso é uma peça fundamental para se chegar lá no topo, na autorrealização. Falando de uma pirâmide de Maslow, é onde ele quer chegar sempre no lucro. Então a gente pode concluir, Felipe, que esse sucesso é um trabalho contínuo a quatro mãos, onde a franqueadora, apesar de ter um modelo de sucesso e ao ser replicado, ele aproxima o franqueado dessa realização. E, por outro lado, o franqueado que busca essa realização, ele precisa também contribuir para todo esse sistema, participando de eventos, participando de treinamento, mandando e-mails, provocando a franqueadora para que essa composição seja harmoniosa e ela seja assertiva. É um bom resumo, você acredita? Acredito sim, Júlio. Esse trabalho feito a quatro mãos, ele é fundamental. Participação em treinamento, eventos que são realizados pela franqueadora. Quando o franqueado ele tem essa mudança de mindset, que ele se resolve se engajar mesmo, se apropriar do sistema e tomar aquilo ali para ele como verdade, é fundamental que a coisa vá dar certo, a coisa vai engrenar, a coisa não tem como falhar. E nesses mais de 15 anos de Megamart, você deve ter muita história registrada. Nos deixe saber uma que esteja ligada à superação, seja de um profissional de loja que você conheceu ou até sua durante essa jornada. Olha, Júlio, eu já vivi inúmeras histórias de superação pessoais, profissionais. Eu já vi muitos empresários mudando
Eu acho que eu posso falar de alguns franqueados recentemente que abriram suas franquias com todo o dinheirinho que juntou de uma vida profissional, e ver a pessoa se autorrealizando, conquistando aquilo ali, realmente não tem preço. É muito gratificante. Acho que esse sucesso, essa virada de mesa, pra mim é muito gratificante. Eu tô até sendo repetitivo, mas eu gosto de usar essa palavra porque eu acho que ela resume bem esse sentimento. Não, sem dúvida, você precisa ser repetitivo, porque ocupar um cargo como consultor e que contribua para uma realização de um franqueado realmente é um momento nobre e que precisa ser registrado. Acompanhar um franqueado que realmente escolhe a nossa marca para depositar o seu trabalho, o seu suor, o seu dia a dia, e nós vermos a história se realizar, eu acho que é gratificante para todo mundo, sem dúvida. Acho que esse é um dos grandes papéis que nós temos como empresa. Falando de operação de loja, franqueado, numa loja de varejo, realmente é importante a presença de um líder, de um franqueado operador no ponto de venda? Júlio, a presença de um franqueado operador no ponto de venda, ela é fundamental. Nós já abordamos esse assunto aqui numa outra oportunidade, internamente, falando de quanto representa percentualmente a presença física de um franqueado. Eu acho que essa presença, se a gente fosse quantificar, ela representa ali uns 80%, 90%. Porque, além de tudo, o franqueado, estando à frente da sua operação, ele transmite uma segurança, ele transmite uma confiança, não só para o colaborador, mas para o cliente que ele está recebendo, vendo aquela figura do dono. Isso é extremamente importante. Ainda é aquele velho jargão, né? O olho do dono é que engorda o gado. Você acredita nessa fórmula ainda? Muito. E eu acho que eu repito esse ditado popular aí diversas vezes ao longo do meu bate-papo com os franqueados, e acredito muito nisso. De fato, o olho do dono engorda o gado. Inclusive, eu estava tendo um relato de uma funcionária que estava comentando assim comigo: caramba, Felipe, quando entrou um gerente tal aqui na nossa operação, a coisa mudou. Eu falei assim, por que mudou? Porque podia cair 4, 5 pães de queijo no chão que o gerente anterior não ligava. Esse atual, se cai um pão de queijo no chão, ele cobra da gente. Olha a diferença de você ter uma pessoa à frente da loja, engajada com o nosso negócio. Exatamente. Essa pessoa engajada, independente do cargo que ela ocupe, seja um franqueado, seja um gerente, ele tem que ter o aspecto de liderança. E qual é o papel do gerente na sua visão no negócio Megamart? Olha, o gerente, ele é uma peça fundamental nessa engrenagem. Para mim, ele é o braço direito, esquerdo, enfim, ele é os olhos do franqueado, ele é a pessoa que vai movimentar a equipe no sentido de prático da coisa. É a pessoa que vai olhar se o salão tá limpo, se o salgado tá sendo bem forneado, se o cliente está sendo bem atendido. Então ele é a pessoa que vai conduzir toda essa engrenagem. Então o gerente, ele é peça fundamental. Por isso que eu acho que o gerente, o processo de seleção desse gerente não pode ser qualquer pessoa para estar à frente de uma operação. Tem que ser uma pessoa realmente capacitada, tem que haver esse processo para ter essa pessoa ideal no nosso dia a dia. E você acredita que o gerente é aquela pessoa que bate o escanteio para cabecear, ou é aquele cara que fica mais orquestrando, analisando os departamentos e as áreas internas da loja? Exatamente. O gerente, ele tá mais atrelado a essa segunda opção. O gerente é o maestro. Ele é a pessoa que tem que conduzir o time. Ele tem que orientar, ele tem que coordenar, ele tem que direcionar. Ele é a pessoa que vai dar o caminho a ser seguido. Se ele, obviamente, ele for pegar para fazer tudo, ele não vai conseguir conduzir o time. Então ele tem que estar ali acompanhando e direcionando. O operador de caixa é uma figura de extrema importância nas lojas Megamart, e que, com um bom desenvolvimento, uma boa atuação, elas podem mudar resultados no final do mês. Qual o caminho que pode ser praticado para melhorar a performance do negócio através dos operadores de caixa? Olha, Júlio, é uma fórmula simples e que a gente tenta conduzir isso muito afinco no nosso dia a dia, que é o trabalho de venda sugestivo. A operadora de caixa, ela não pode ser uma recebedora de dinheiro,
ela tem que ser uma pessoa que tem que conduzir o cliente, ela tem que conduzir o consumidor de forma a fazer ele adicionar mais um item naquela venda. Isso é fundamental. Esse é o perfil ideal que a operadora de caixa tem que ser na nossa operação. E nos treinamentos da Megamart, a gente busca isso de forma incansável. A gente trabalha com vários companies ao longo do ano. A gente tem o Mega Seco, a nossa universidade corporativa. A gente trabalhou basicamente o ano de 2018 inteiro com um programa de treinamento a fim de transformar a nossa caixa numa peça fundamental nessa engrenagem. Excelente. E é o primeiro contato com o consumidor. Por isso, a importância do franqueado ver valor nesses treinamentos e também a caixa ter a oportunidade de se capacitar. É um profissional que busca também suas realizações e essas realizações, elas muitas vezes ocorrem quando ela tem uma capacitação, uma formação, e o papel da franqueadora é estar próximo em oferecer esses estudos. Qual a importância da liderança no dia a dia do negócio Megamart, Felipe? Olha, Júlio, o líder ele tem um papel fundamental, não só de motivação, ele tem um papel fundamental de conduzir e até mesmo orientar o time. Uma palavrinha que você usou ao longo do seu discurso aí, de mudança, de educação, eu trago essa lição para minha vida quando eu decidi fazer uma formação nível superior. Acho que essa mudança educacional me deu uma mudança de chave, mudou meu mindset, mudou minha forma de agir. Eu acho que o líder Megamart, o franqueado, ele tem que conduzir o seu time para isso, tem que incentivar a educação, o desenvolvimento pessoal, que eu acho que isso traz uma mudança comportamental e que vai refletir no resultado final do franqueado. Então, esse papel de liderança tem que ser exercido diariamente. E a liderança, ela passa por gestão de pessoas. Você acredita que ter o controle e essa proximidade com o organograma da loja pode mostrar caminhos mais produtivos para uma operação franqueada? Não tenho dúvida, Júlio. Acho que essa proximidade e você entender como é que funciona o fluxo da sua loja, a gente trabalha com um relatório de movimento de venda por hora, onde você começa a compreender em cada momento da sua operação sai cada determinado produto. Com isso, você pode orientar a sua caixa a hora que seu cliente vai chegar na sua operação, pode orientar a sua pessoa do forno a hora que você tem que preparar um determinado item e qual é esse item. Então, entender o organograma e o fluxo de funcionamento da sua operação é fundamental para atuar nessa gestão do dia a dia. Você teria algum exemplo que algum franqueado ou gerente esteja adotando de gestão de pessoas que possa inspirar quem está nos ouvindo a praticar no seu negócio? Olha, Júlio, eu tenho inúmeros franqueados que têm excelentes práticas de gestão no dia a dia. Eu, particularmente, ontem eu estava com o Luiz Fernando, que é o nosso franqueado do Lavradio, do Inválidos, onde a gente estava falando do programa dele de bônus. E ele é uma pessoa bem incisiva para falar sobre isso, a paixão que ele trata e lida esse assunto no dia a dia. Então, eu acho que todo franqueado nosso tem que ter um programa de meta na sua operação. Eu acho que a gente sabe que o ser humano ele é movido pela parte motivacional, só que a parte financeira ele tem um fator importante na vida de todo mundo. Então esse programa de bônus, a maneira que ele conduz, ele é um bom exemplo sim. Eu deixo esse recado para todo franqueado. Trabalhe sua equipe, construa metas palpáveis, premie seu time. Isso é fundamental, vocês vão ver resultado no final disso. Excelente, Felipe. Cara, a gente está chegando ao fim desse papo que sem dúvida me fez recordar de muitas fases da minha vida, na tua seleção, quando você foi promovido a atendente, subgerente, consultoria. Passa um filme e não tem como a gente se emocionar e lembrar o quanto que a gente cuida de pessoas e vê o resultado através da formação e da evolução delas. E por tudo que você acompanha de transformação na nossa empresa, qual é a visão do Felipe para os próximos 10 anos da Megamart? Olha, Júlio, eu espero estar aqui nos próximos 10 anos. Essa é a minha primeira colocação. Em segundo lugar, eu espero ver a nossa franquia com cada vez mais lojas, cada vez mais pulverizada ao longo desse imenso país. Acho que a Megamart ela tem muita oportunidade de crescimento ainda e a gente vai chegar lá. A gente trabalha com um produto de extrema qualidade.
Acho que a gente é vanguarda no nosso mercado, trabalhando com mate orgânico, açaí orgânico, um posicionamento muito, muito bacana. Eu acho que as premiações que a gente ganha no dia a dia, tangibiliza um pouquinho do que a gente está fazendo aqui dentro, do que a gente busca para o nosso franqueado. Então eu espero ver a Mega Mate daqui a 10 anos com um triplo de loja, muito mais forte do que a gente é hoje em dia, não só no Rio de Janeiro, mas em todos os estados do nosso país e quem sabe fora do país também. É aí que eu espero ver a Mega Mate daqui a 10 anos. Legal, Felipe. Cara, olha, mais uma vez te agradecer. Primeiro por você compor o nosso time de profissionais. Sem dúvida a tua trajetória espelha muitos profissionais e acredito que, sem dúvida, você vai estar até os próximos 10 anos conosco. Fique tranquilo. Mas acredito que essa sua visão de negócio engrandece as nossas unidades franqueadas e a tua contribuição é relevante. Então, obrigado também por ter participado hoje desse nosso episódio e deixa uma mensagem para os nossos franqueados ouvintes da sua despedida. Olha, Júlio, primeiramente, novamente eu reitero, eu agradeço muito por estar fazendo parte desse programa. É muito orgulho e satisfação que eu tenho de estar há 17 anos na Mega Mate. E a mensagem que eu deixo para os nossos franqueados é: sem trabalho não há vitória. Nossos franqueados trabalham muito no dia a dia e que eles tenham plena certeza que internamente a franqueadora também está trabalhando muito por eles. E eu espero só que eles realizem os sonhos deles, que é a linha final do DRE, que não dê 15%, dê 30%, dê 40%. E isso só se materializa com muito trabalho. E isso que eu espero para todos os nossos franqueados. Muito sucesso. Este podcast foi editado por Felipe Mux.